Sim, qualquer pessoa consegue imigrar para o Canadá. Lúcia, mas isso é uma tremenda mentira. Sabe por que as pessoas pensam isso? Porque elas acabam pensando, poxa vida, mas eu não tenho perfil para imigrar. Como que eu vou conseguir morar no Canadá se eu não tenho perfil? E esse que é o ponto. Todo mundo tem perfil, bom ou ruim. Você tem um perfil. Você acaba pensando que a sua realidade de hoje é a realidade que vai ditar o seu futuro e não o que você, de acordo com o perfil que você tem hoje e mudando o seu futuro, então você vai conseguir alcançar outras oportunidades. É óbvio que isso não vale a pena só para o Canadá. Se você continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje, como que você pretende ter melhores resultados? Este aqui é o ponto. Você tem perfil, bom ou ruim, você tem perfil. Agora, se o seu perfil é ruim, o que você pode fazer para torná-lo em um perfil bom? E aí que eu repito, qualquer pessoa consegue imigrar para o Canadá, desde que ela esteja disposta a mudar o seu perfil, caso ela tenha um perfil ruim. Então, já para quebrar aí uma crença muito grande que as pessoas acabam tendo. Poxa vida, eu não trabalho em uma área em demanda do Canadá, eu não tenho ainda um bom nível de inglês. Isso não significa que você não vá conseguir abraçar oportunidades aqui no Canadá. Então, o que acontece? Muita gente acaba desistindo sem antes de saber o que ela pode fazer para conseguir abraçar as oportunidades aqui do Canadá. Então, neste vídeo, vamos conversar sobre isso. Como que um perfil ruim consegue se tornar em um perfil bom? E esquece essa história de que você não tem perfil, combinado? Primeiro ponto, a pessoa fala, mas eu não sou elegível para o Express Entry. O Express Entry é o Sistema Federal de Imigração aqui do Canadá. Ele é o sistema federal. Isso não significa que ele seja o único lugar que você consegue fazer sua aplicação para conseguir a residência permanente do Canadá. Existem outras portas mais acessíveis, bem mais acessíveis. Só para você ter uma ideia, o mínimo de idioma que você supostamente precisaria para deixar o seu perfil aberto ali no Sistema Federal de Imigração é o CLB 7. É um nível intermediário. E por que eu disse supostamente? Porque como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, inclusive tem um vídeo específico sobre Express Entry. Se você não assistiu, assista, já coloca aí na sua lista de vídeos para você assistir. E neste vídeo eu falo sobre os critérios de elegibilidade do Express Entry. Então, algumas pessoas, de acordo com o perfil delas, se elas tiverem esse CLB7, que é um nível intermediário no idioma, elas conseguiriam abrir o perfil. E o que significa abrir esse perfil? É você estar ali no pool de candidatos. Eles chamam essa palavra mesmo que eles usam, esse pool, essa piscina de candidatos. Ou seja, pensa aí, faz aí uma imagem na tua cabeça. Você abriu o seu perfil, agora você é uma pessoa dentro de uma piscina com várias outras pessoas. Isso é o Express Entry, o Sistema Federal de Imigração. Você acaba ficando nessa piscina com todas essas outras pessoas. E de tempos em tempos, o Sistema Federal de Imigração, ele faz alguns sorteios. E esses sorteios são de diferentes programas. Então você pode conseguir oportunidades ou você não consegue oportunidades, de acordo com o seu perfil. Só que não são apenas os 3 programas ou as categorias do Express Entry que acabam sendo beneficiadas pelo Sistema Federal de Imigração, mas tem vários programas provinciais que também podem te ajudar se você tem um perfil aberto no Express Entry. Lúcia, até aí eu já sei, mas o problema é que eu não sou elegível para o Express Entry. Eu não consegui atender os critérios de elegibilidade. E novamente, se você não sabe quais são os critérios, eu te digo para você ir lá no nosso vídeo só sobre Express Entry para você entender um pouco mais sobre isso. Não tem problema nenhum se você não é elegível ao Sistema Federal de Imigração do Canadá, ao Express Entry. Há vários outros programas que eles não são ligados ao Express Entry. E para você ter uma ideia,
tem programas que o mínimo que eles pedem do idioma é o CLB4, que é um nível básico. Então, o Sistema Federal de Imigração, ele pede no mínimo, e teoricamente, o CLB7, dependendo do seu perfil, e outros programas, eles aceitam o CLB4. Ambos são caminhos para a residência permanente. E você aí batendo a sua cabeça, achando que você pode não ser elegível. Depende. Depende do que, Lúcia? Se o seu perfil ele é bom ou se ele é ruim. Como assim, Lúcia? Para este programa que exige o CLB4, o seu perfil, ele mesmo assim pode ser ruim. Por quê? Porque este programa, ele pode exigir que você tenha experiência de trabalho em uma área em demanda daquela região em específico. Aí, dependendo do seu perfil, você pode ter essa experiência ou pode não ter essa experiência, entendeu? Então é por isso que depende muito do seu perfil e eu faço questão de bater nessa tecla. Parem de seguir a história dos outros. Cada um tem um perfil. Bom ou ruim, você tem um perfil. Então o que você tem que fazer? Melhorar o seu perfil para você conseguir se encaixar nessas oportunidades, sejam elas ligadas ao Sistema Federal de Imigração ou sejam essas outras oportunidades que não são ligadas ao Sistema Federal de Imigração, que, diga-se de passagem, tem muito mais oportunidade que não é ligada ao Sistema Federal de Imigração do que as que são ligadas. Então, de uma vez por todas, para com essa choradeira, porque você não é elegível ao Sistema Federal de Imigração, porque você não tem perfil para o Sistema Federal. Beleza, tá tudo bem. Tem outras oportunidades. Não é porque você não é elegível ao Sistema Federal de Imigração que você não vai conseguir a residência permanente. Lembre-se sempre, tudo depende do seu perfil. Tem inúmeras oportunidades. A questão é, será que o seu perfil de hoje, ele se encaixa nessas oportunidades? Lúcia, não se encaixa. Ótimo. O que você pode fazer para que o seu perfil se encaixe nessas oportunidades? É nisso que você tem que manter o seu foco. Segundo ponto, oferta de trabalho. Lúcia, eu sempre ouvi dizer que oferta de trabalho é muito difícil. E aí? Significa que você vai desistir porque alguém que você às vezes sequer conhece disse que é difícil? Essa pessoa, ela conhece o seu perfil? Ela conhece realmente o seu currículo de ponta a ponta para dizer que é difícil, que você não conseguiria? Pois é. Às vezes você acaba se deixando levar por uma conversa de alguém que nem te conhece e nem você o conhece. E com isso, você perde oportunidades. Inclusive, aqui no nosso canal nós temos uma playlist de histórias de pessoas que conseguiram oferta de trabalho para chegarem aqui no Canadá, algumas com visto de trabalho, e com isso elas construíram, melhoraram o perfil para conseguir a residência permanente, e outras que com essa oferta de trabalho ela conseguiu ser elegível a um programa de imigração do Brasil, para ela já conseguir a residência permanente do Canadá. E sabe o que a maioria dessas pessoas acabam falando? Lúcia, todo mundo falava que era difícil. Todo mundo dizia que às vezes era impossível, mas às vezes a pessoa aplicou para 1, 2 vagas e conseguiu a oferta de trabalho qualificada. Outras pessoas aplicaram para 5, 10, 15, 20 vagas e conseguiram a oferta de trabalho qualificada. Você também vai ver, se você assistir essa playlist de vídeos, que teve gente que aplicou para mais de 500 vagas de trabalho. E adivinha só? Conseguiu a oferta de trabalho em um programa que permitiu eles conseguirem a residência permanente desde o Brasil. Então, se você já conhece esse canal, se você já conhece um pouco mais da minha personalidade acompanhando os vídeos aqui do canal, você muito bem sabe que o nível de dificuldade, ele depende do seu nível de disposição. Se você não conhece o meu nível de disposição, como ousas dizer o nível de dificuldade? O que é difícil para você pode ser muito fácil para mim, porque o meu nível de disposição, ele é muito acima da média. Então a pergunta que eu te faço é: qual é o seu nível de disposição? Será que você está disposto a tentar? Você já deu os primeiros passos para você mesmo saber se é difícil ou não? Se você está disposto ou não? Se você sequer começou, como você pode dizer que é difícil? Você nem deu o primeiro passo.
Pois é. Aí nós já temos uma grande resposta sobre o seu nível de disposição. E muita gente que tá aqui no Canadá, às vezes fica com raiva, se questiona, né? Poxa vida, como que eles estão contratando pessoas que estão fora do Canadá, contratando estrangeiros, sendo que tem muita gente aqui no Canadá que precisa de trabalho? A resposta ela é simples. Você que está aqui no Canadá, você não tem experiência de trabalho na área em demanda que essa região precisa. E por isso, muitas vezes, você que está aqui no Canadá não consegue essas oportunidades das pessoas que estão fora do Canadá. Porque o Canadá, lembre-se sempre, se você acompanha este canal, esta questão você precisa saber. Eles se importam com a economia. Não me interessa a sua história de vida, não me interessa se você está passando por um momento difícil. Para o Canadá, você é apenas um elemento que vai ajudar a economia do país. Então, o que você consegue fazer para ajudar a economia do país? Sim, o Canadá é um país egoísta, assim como todos os países. Eles querem o quê? Que a economia esteja funcionando. É por isso apenas que o Canadá aceita imigrantes. Se os canadenses fossem qualificados para atender o mercado de trabalho, sequer existiria imigração. Então, coloque isso aí na tua cabeça. Se você realmente entender como funciona esse sistema, então você vai conseguir abraçar essas oportunidades. Então é por isso que muita gente que está aqui no Canadá, muitas vezes, acaba reclamando, poxa vida, mas não tem vaga de trabalho para mim, eu tô aqui há tanto tempo e eu não consigo emprego. Porque às vezes a experiência de trabalho que ela tem não favorece aquela região onde ela está morando, a região que ela escolheu morar. Ela escolheu morar num lugar lindo, mas que não tem vaga de trabalho para a área dela, que o mercado de trabalho para a área dela é ruim, que não tem oportunidades. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ou ela muda e aceita as vagas de trabalho que tem nessa região, ou ela muda de região. Este que é o dilema de muitas pessoas que estão aqui no Canadá. Então, realmente coloca a mão na consciência em relação a esse ponto. Você quer um exemplo disso? Recentemente nós postamos aqui no canal um novo programa de imigração. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista, eu vou deixar o link aqui na descrição. O que basicamente é este programa? Eles estão buscando profissionais qualificados em áreas em demanda para empresas designadas em determinadas comunidades. Lúcia, são profissionais que não estão em demanda em grandes centros? Não, são profissionais qualificados em áreas em demandas em regiões específicas. Por que regiões específicas? Porque eles querem melhorar a economia daquela região. E pessoas que estão fora do Canadá vão conseguir a residência permanente porque elas possuem experiência de trabalho em determinadas áreas específicas. E o nível de idioma que eles estão exigindo não é um nível avançado, o nível intermediário avançado, não. É um nível intermediário. É um nível que qualquer pessoa consegue alcançar. Você entendeu como que funciona? Então, a partir do momento que você quebrar essas correntes da tua cabeça, achando que o seu perfil é ruim e que não tem como melhorar, você sempre vai morrer na praia. E o terceiro ponto é um dos mais importantes e eu quero realmente que você escute com atenção o que eu vou falar agora, que é a via dos estudos. Muita gente usa os estudos como porta de entrada aqui para o Canadá. Porta de entrada. Isso não significa que necessariamente você vai conseguir a residência permanente se você chegar aqui no Canadá por meio dos estudos. Preste muita atenção no que eu vou falar para você não errar nesse ponto. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal também sobre este assunto, falo sobre isso desde 2019, quando eu criei o canal, quando eu criei o Instagram. Então, isto não é novidade se você acompanha aqui o nosso canal. Porém, é o que tem colocado inúmeras famílias em uma situação muito difícil aqui no Canadá e essas pessoas elas estão frustradas. Olha só essa mensagem que eu acabei recebendo recentemente lá no Instagram. Essas são as conversas que acabam se passando por esses grupos de WhatsApp sobre o Canadá. Muitas pessoas elas escolheram
áreas de estudo que são completamente diferentes da sua área de experiência de trabalho. E o que acontece? Analisa o cenário comigo. Às vezes, inclusive tem duas questões aqui. Às vezes você quer mudar de área. Perfeito, se você quer mudar de área e você está usando o estudo como porta de entrada para o Canadá e, além disso, buscando qualificação educacional para essa nova área que você quer realmente se qualificar, excelente. Mas saiba que você está iniciando uma nova carreira. O seu salário, ele não vai ser como a de uma pessoa que tem 10, 15 anos de experiência de trabalho. Afinal, você está escolhendo mudar de área. Perfeito? Você não tem experiência nessa área, não tem qualificação educacional. Este é um ponto. O outro ponto são as pessoas que não querem mudar de área. Elas são felizes nas suas áreas de trabalho, mas elas escolheram um curso que não tem nada a ver com a experiência de trabalho delas apenas para chegarem no Canadá. E são essas pessoas, esse grupo aqui, que é o grupo que mais está sofrendo. Por quê? Porque a via de estudo, ela é uma via caríssima. Ela é muito cara. O estudo por si só nem é o maior problema. O problema começa no dinheiro que você precisa ter na conta para comprovação financeira, para que esse visto seja aprovado. Aí tem o valor do curso que você vai fazer. Aí tem a restrição de horas de trabalho. Esse é um ponto extremamente importante e que ninguém presta atenção quando acaba escolhendo a via de estudos. O estudante, ele não pode trabalhar quantas horas ele bem quiser. Ele não pode trabalhar full time. Existe uma regra do governo que atualmente é de 24 horas por semana. Uma pessoa trabalhando 24 horas por semana, qual que é o salário que ela ganha? Muito mais baixo do que uma pessoa que trabalha 40 horas por semana. O orçamento da família fica duramente afetado com essa restrição de horas. E outro ponto, que empresa que vai contratar uma pessoa que só consegue trabalhar 24 horas? E outra, dependendo do horário de estudos, você, infelizmente, só vai conseguir trabalhar em loja de shopping, em Starbucks, em Tim Hortons, nesse tipo de emprego, que muitas vezes não tem nada relacionado com a sua experiência de trabalho do Brasil, com a sua carreira. Então pensa bem, às vezes são 2 anos que você não apenas está estudando em uma área que não tem nada a ver com a sua experiência de trabalho, mas também trabalhando em algo que não tem nada a ver com a sua experiência de trabalho. Ou seja, é uma pessoa que gostava do que fazia no Brasil, mas que por alguma razão ela decidiu um curso muito diferente da formação da carreira dela no Brasil e agora essa pessoa vai ficar 2, 3 anos fora do mercado de trabalho da área dela só porque ela queria chegar aqui no Canadá o mais rápido possível. E isso nem necessariamente vai ajudar ela a conseguir a residência permanente. Porque uma coisa é você chegar no Canadá, outra coisa é você se tornar residente permanente. Então a frase que eu costumo sempre falar por aqui, não basta chegar no Canadá. Você precisa ter um planejamento estratégico. Porque o que está acontecendo com esse grupo de pessoas? Eles venderam tudo que eles tinham no Brasil para conseguir chegar aqui no Canadá. E com todas essas mudanças do governo, infelizmente, mudanças que sempre aconteceram na história da imigração, essas pessoas estão em uma situação extremamente delicada, financeiramente, profissionalmente e principalmente psicologicamente. Essas pessoas estão completamente frustradas. E eu até recentemente encontrei um casal no supermercado e eles me abordaram para falar sobre o planejamento deles de imigração. E eu até quero colocar aqui para vocês. São pessoas que tinham o perfil para conseguir residência permanente do Brasil. Um perfil extremamente qualificado. Ambos que trabalhavam em áreas em demanda do Canadá, que tinham nível de inglês para conseguir melhorar esse perfil e abraçar uma residência permanente. Porém, inicialmente, lá atrás, quando eles começaram o planejamento, em 2022, foram orientados à via do college. Quando o governo mudou, eles estavam em vias de aplicar para o visto de estudo. A empresa falou, não, agora vamos mudar para mestrado.
mudaram para mestrado, chegaram aqui no Canadá. Esse mestrado é em uma área completamente diferente da área da carreira deles. Eles estão completamente frustrados. O cônjuge que está fazendo o mestrado não está conseguindo um emprego na área. O mestrado, ele falou que, olha, Lúcia, eu não sei mais o que fazer, é realmente muito frustrante. E o pior, eles até hoje não sabiam como eles iriam conseguir a residência permanente. Essa é a história de inúmeras pessoas que estão aqui no Canadá e que acharam que a via do estudo seria a via que abriria as portas para a residência permanente e que hoje estão frustradas aqui no Canadá. E o que acontece no caso dessa família em específico? Eles perderam muito dinheiro em relação a isso, porque realmente o custo que você precisa ter para bancar essa via de entrada aqui no Canadá, ele é muito grande. E o que eles têm que fazer hoje para emigrar é exatamente o que eles poderiam ter feito do Brasil lá em 2022. Ou seja, se eles tivessem sido orientados lá em 2022, exatamente o que eu falei para eles ali naquele mercado, em 2025, no momento que eles já estão aqui no Canadá, eles já estariam aqui no país com a residência permanente, ambos fazendo o processo de validação do diploma, ambos já trabalhando na área, com salários muito maiores e com mais qualidade de vida. Então, às vezes, é uma decisão em relação ao seu perfil, enquanto você ainda não está no Canadá, que pode mudar completamente a sua realidade. Então, lembre-se sempre, todo mundo tem um perfil. Bom ou ruim, você tem um perfil. Há programas de imigração para vários tipos de perfis. Só que o que você de fato está fazendo para melhorar o seu perfil? Então não tome nenhuma decisão precipitada no seu plano achando que, meu Deus, eu não tenho perfil, meu perfil é ruim. Não, às vezes você está só nesse nível da sua jornada de imigração. Você precisa ter toda essa curva de aprendizado para você melhorar o seu perfil. Só que se você deixar a sua ansiedade, a sua frustração, a sua angústia te dominar, essa curva de aprendizado ela vai ser muito difícil. Você sempre vai achar que é impossível, porque você não está aprendendo nada. Você só quer sair do Brasil o mais rápido possível. Então, lembre-se, qualquer pessoa que esteja realmente disposta a melhorar o perfil consegue imigrar aqui para o Canadá. E para embasar ainda mais esse assunto, eu sugiro que você assista o último vídeo que nós postamos aqui sobre os cortes massivos na imigração. Esse vídeo tem muita informação importante e que eu acredito que vai abrir ainda mais a sua cabeça em relação a esse assunto. E se você quiser aprender a fazer um planejamento estratégico para você não se frustrar, para você realmente não perder tempo e nem dinheiro nesta jornada, eu já vou falar para você entrar no nosso canal do Telegram. É só você apontar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, ou então eu vou deixar o link aqui na descrição. Ali tem várias informações em relação a essa jornada de imigração, e se eu fosse você, eu estaria lá no canal do Telegram também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva por aqui. Tem um botão aqui do lado, clique nele que você estará inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!